Mas agora uma informação que acaba de chegar da capital federal, que o ex-presidente está aguardando uma liberação para ir até o hospital DF-Star novamente aqui na capital federal. A gente vai conversar com Igor Damasceno, quem tem as informações atualizadas sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro após um acidente dentro dessa sala de Estado-Maior. Seria isso? Igor Damasceno, suas informações, por favor. Oi, Bruno. Boa tarde a você, também a Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Movimentação intensa aqui na porta do hospital DF-Star, onde geralmente o ex-presidente Jair Bolsonaro faz exames, faz consultas. Ficou internado por uma semana aqui no hospital DF-Star e a expectativa é que ele retorne até essa unidade para fazer exames na tarde desta terça-feira. Por quê? De acordo com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o ex-presidente sofreu uma queda nesta madrugada na sala de Estado-Maior, onde ele cumpre a pena por tentativa de golpe de Estado. A informação que nós temos é que Bolsonaro estava dormindo, acabou caindo da cama e bateu a cabeça. Peritos da Polícia Federal fizeram os primeiros exames na manhã de hoje e constataram que Bolsonaro estava bem, não precisaria vir até o hospital. Mas a equipe médica pessoal do ex-presidente constatou que ele sofreu um traumatismo craniano leve e, por isso, aguarda a autorização do ministro Alexandre de Moraes para vir até o DF-Star e fazer novos exames para saber se há algo mais sério, se está tudo bem mesmo. É um exame justamente para avaliar a gravidade desse ferimento. Nesse momento, quem está aqui é a própria Michele Bolsonaro e um dos filhos do ex-presidente, Carlos Bolsonaro. Os dois foram até visitar o ex-presidente na Polícia Federal na manhã de hoje. Hoje é dia de visita, toda terça é dia de visita. Eles chegaram até a superintendência da PF e se depararam com essa informação de que Bolsonaro estaria ferido, estaria com esse traumatismo craniano leve por sofrer uma queda na madrugada desta terça-feira. Imediatamente, eles vieram aqui para o DF-Star. A Michele Bolsonaro publicou há pouco nas redes sociais dela, dizendo que está no estacionamento do hospital, aguardando então a autorização do ministro Alexandre de Moraes para que Bolsonaro venha até a unidade fazer esses exames. Então, a família do ex-presidente já chegou aqui no DF-Star. Michele e Carlos Bolsonaro saíram no mesmo carro da PF e vieram até o hospital. Lembrando que esse hospital fica a menos de 5 minutos da Superintendência da Polícia Federal, onde o Bolsonaro cumpre a pena por tentativa de golpe de Estado. A nota divulgada pela Polícia Federal aponta que Bolsonaro está bem, mas a equipe médica pediu essa, então, autorização para vir até a unidade fazer novos exames, justamente para avaliar a gravidade desse ferimento. E agora a decisão está nas mãos do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão, inclusive, deve sair em instantes, ainda na edição de hoje do Tempo Real. Vou pedir licença para vocês, só para mostrar a movimentação aqui no DF-Star. Olha só, é uma movimentação de pessoas que vieram visitar outros pacientes mesmo, mas a gente vê aqui alguns colegas da imprensa já reunidos justamente nessa expectativa da chegada de Jair Bolsonaro. Se de fato ele receber essa autorização, Bolsonaro deve entrar por esse local aqui. Então, há sim essa expectativa do ex-presidente vir até o DF-Star fazer esses exames, mas a decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Então, só para a gente recapitular, Bolsonaro sofreu uma queda nesta madrugada, a equipe médica apontou que ele sofreu um traumatismo craniano leve, a família já está aqui no DF-Star aguardando a chegada de Bolsonaro, mas isso só vai acontecer mediante autorização de Alexandre de Moraes. Vou devolver para vocês aí no estúdio, mas a qualquer momento a gente pode voltar com novidades acerca dessa situação de Jair Bolsonaro. Bruno e Márcia. Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações e apurações. A gente volta com você já já. Eu queria abrir a Deise Ciocari novamente para perguntar o seguinte, Deise, a defesa não pode alegar que se houve essa queda, a cela em que o presidente está não é completamente segura, não está adequada para o estado de saúde dele? Porque se ele teve uma crise, ele caiu, bateu a cabeça, poderia ter sido algo mais grave. A partir disso, desse acontecimento, dá para a defesa formular uma tese e pedir, por exemplo, uma transferência ou uma ida, por exemplo, também para uma prisão domiciliar novamente?
Olha, com certeza, né, Márcia? Inclusive, a gente até tem falado disso nas últimas semanas, desde que começou esse questionamento sobre uma prisão domiciliar ou não do ex-presidente. A gente tem que lembrar que existe aí uma situação delicada. Ele é um ex-presidente, então o tratamento sempre é um pouco diferenciado nessas questões. Mas, de novo, é uma questão muito delicada, Márcia, porque também ele tentou romper a tornozeleira. Então, fica nesse limite, né? O que acaba sendo justo e o que acaba interferindo e comprometendo toda essa questão jurídica, né? Fato é que a situação de saúde dele, ela é muito delicada, né? Todos os relatos que a gente ouve, tanto da imprensa e até dos médicos, são de uma situação delicada, inclusive desde que ele sofreu o atentado à faca. Mas, com certeza, a defesa, ainda mais depois desse episódio, que talvez tenha sido um dos mais graves dos últimos meses, a defesa deve pedir novamente uma prisão domiciliar. Mas aí também tem que ter o outro lado, né? O contraponto. O presidente precisa se comprometer a não tentar romper mais nenhuma ordem jurídica. Eu acredito que, se houver esse contrato, é bem possível que ele consiga ir, sim, para uma prisão domiciliar que a gente entende, pelo menos de acordo com os relatos que a gente tem, que seja mais segura e mais delicada pelo estado de saúde dele, né? A gente vai continuar acompanhando, Deise, como é que vai ser a chegada, então, do ex-presidente hoje, se for autorizado por Alexandre de Moraes. Ele vai ter essa avaliação médica num hospital, no DF Star. Michele Bolsonaro continua lá no hospital à espera dessa decisão de Alexandre de Moraes. Igor Damasceno também, o nosso repórter, continua por lá. E a gente vai trazer as atualizações, então, ao longo do Em Tempo Real de hoje. A gente vai direto agora com o Bruno Pinheiro, porque tem uma informação urgente sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigada, André Anelli. Vamos lá, então. Informação de momento do Supremo Tribunal Federal. Nosso repórter Igor Damasceno já estava atualizando que a esposa do ex-presidente aguardava lá no hospital essa liberação. O ministro Alexandre de Moraes, neste momento, então, não autorizou a ida de Jair Bolsonaro para um hospital após esse acidente dentro de uma sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal. Nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele orienta os advogados que seja juntado um laudo para ser realizado, então, esse exame, esse laudo que foi feito lá mesmo na Superintendência da Polícia Federal, e que também seja incluído quais os exames que os advogados estão entendendo que é necessário ser verificado a realização no sistema penitenciário. Ou seja, esses exames que os advogados vão indicar, o Supremo vai entender se eles conseguem realizar isso na Superintendência da Polícia Federal ou será necessário um novo deslocamento até o hospital. Então, a ex-primeira-dama está no hospital aguardando e agora confirmado que o ex-presidente não deverá ser levado para o DF Star nesta terça-feira, viu, Márcia? Obrigada, Bruno Pinheiro. Então, só para a gente deixar claro, pedido negado pela defesa ali, o pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que a defesa agora vai ter que especificar quais exames serão feitos em Jair Bolsonaro e também que se faça um laudo, uma perícia da Polícia Federal que prestou os primeiros socorros ali dentro mesmo da carceragem. Então, ele quer esse laudo e quer saber quais exames devem ser feitos e se podem ser feitos dentro do presídio e sem a necessidade de encaminhamento para o DF Star, que é o hospital. Então é isso, a gente vai seguir acompanhando, mas tem agora mais a JP nas redes, um comentário que chegou sobre a situação da Venezuela, se é muito mais econômica, diplomática ou então política. Vamos entender aqui com o Carlos Magno, que mandou a opinião dele. A postura do governo brasileiro foi moderada, no entanto, percebi um tom de insatisfação com a atuação norte-americana. Lula deve ter muita cautela ao emitir qualquer declaração, haja visto que isso pode ter consequências desagradáveis contra o Brasil. Eles estão pisando em ovos, né, Carlos Magnus? Obrigada pela sua opinião e todo mundo que participou com a gente mandando mensagem. Tem também o resultado da enquete do dia sobre os interesses americanos nessa invasão, nesse ataque à Venezuela. Olha só, aqui 73% da nossa audiência acreditam que sim, que são mais interesses econômicos. 27% diz que são mais interesses ideológicos. Obrigada a todo mundo que participou, que ficou
com a gente até as 4 horas da tarde. Agora é hora de 3 em 1 com Nelson Kobayashi. A gente se encontra amanhã, às 2 aqui nas tardes da Jovem Pan, sempre com muita informação. Então, um beijo, fique sempre aqui com a gente bem informado. E amanhã tem Jovem Pan Nacional em vários outros canais. Não perca, viu? A partir de 6 horas da manhã. Beijo, tchau.